Atos capítulo 16, versículo 11. Vou ler o versículo, não, 11 não, o 16. Vamos fazer essa live hoje, alguns líderes não puderam vir, e é isso que eu vou falar aqui, eu não gostaria que se perdesse, que as pessoas também assistissem, aquelas que não puderam vir. Duas boas-vindas para o Maicon, para o Dudu, para o Nelson Gaúcho, para a Karine Gaúcho, para o Toninho, Douglas, Leila, Jéssica, Zenilda, Denilson, Marcelene, voltou, mas voltou, glória a Deus. Miriam, bem-vinda. Maria, Geraldão, Rogério, Fabiana, Cirlei, Giovanni, Bel, Tainara, bem-vinda, depois, né, uns 2 anos longe, voltou de novo. Jesus é bom, né, Tainara? Leidiane, Márcia, Indiamara, Ingrid, Eliane, pastora Cida, DK, Jennifer, Kaila, Kiara, Eliane, Marciene, Ana Paula, Ilso, e esqueci alguém? Vocês são as pessoas, amados, que vão nos ajudar a impactar essa cidade no nome de Jesus. Você é líder por um motivo. Não foi para status, porque não dá status, né? Dá muito trabalho, né? Mas para que Deus pudesse usar a tua vida no nome de Jesus. E não para, não desiste não. Esses dias eu falei para Marciene, Marciene, se você nunca tivesse parado, você já era uma profeta já na igreja, né? Mas ela voltou, amém? Então assim, ela, né? Recomeçar em nome de Jesus, mas não para não. Atos capítulo 16, versículo 16, posso ler? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aí você pula lá para o versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Queridos, nós vamos falar hoje de um espírito que age na vida dos cristãos, principalmente de quem é líder. O espírito de serpente, também conhecido como Piton. Esse espírito também pode ser mostrado no espírito de adivinhação. Saul, quando foi consultar uma necromante lá, uma feiticeira, o nome em hebraico é Piton, daquela feiticeira, pitonisa, né? Então é um espírito de serpente, que nós vamos falar hoje, espírito de adivinhação. Você escutou aqui que Paulo, ele ia para orar, para o lugar de oração. Amém? E quando ele está indo com Silas e mais alguns, sai uma jovem ao encontro dele. E essa jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela dizia em alta voz: esses homens são servos de Deus. Está falando a verdade, mas estava atrapalhando Paulo. Nós devemos tomar cuidado com esse espírito de adivinhação dentro da igreja. Porque muita gente tem o espírito de adivinhação e pensa que é o dom de Deus de revelação. E você tem que ficar atento, amados. O pastor, a pastora, o líder, o presbítero, a diaconisa, tem que ficar atento, para não se confundir. Às vezes a pessoa fala: pastor, eu sonho e tudo que eu sonho acontece. Eu digo: é coisa boa? Não, pastor, a pessoa morre. Então não é Deus que está dando esse sonho, é o demônio que está dando esse sonho para você.
O mesmo que dá o sonho para você é o que faz a desgraceira lá, para você dar o louvor para Deus, e na verdade Ele é quem faz essa desgraceira. Deus fala com sonho, sim ou não? Mas o dia que Deus te der um sonho, é para você orar, repreender e impedir que aquilo aconteça no nome do Senhor Jesus. Se Deus me dá um sonho e eu não consigo fazer nada, não foi Deus que me deu aquele sonho, querido. E muita gente que sonha, é o Satanás que está trazendo sonhos, ele pensa que é Deus que está trazendo visões e revelações. Muita gente que sonha diz, eu tive uma visão. Quando a pessoa diz visão, eu penso que é uma visão de olhos fechados ou de olhos abertos. Mas muita gente fala que o sonho é uma visão, e é apenas um sonho. Muitos de nós temos sonhos e não são sonhos dados por Deus. A Bíblia diz que na multidão de sonhos há vaidade. Uma pessoa que sonha demais, ele tem problema espiritual, precisa ser liberto e também curado. Eu tinha muitos sonhos. Eu comecei a orar antes de dormir, e eu faço isso todo santo dia. Eu oro e digo, Senhor Deus, eu consagro o meu sono, a minha mente e os meus sonhos a Jesus, e proíbo os demônios de perturbar a minha mente, meu sono e os meus sonhos em nome de Jesus. Caíram-se 80% dos meus sonhos. Caíram. Ou seja, não era Deus. Às vezes você tem um sonho demoníaco, você fica tentando entender ele por dias. Vai lá no Google, pesquisa, vai no YouTube, coloca lá, sonhei com a sogra virando cobra, né? O que isso quer dizer, né? E você não entende, você fica com aquele negócio consumindo a tua mente por dias e mais dias. É demoníaco isso. Kenneth Hagin fala que se Deus te der um sonho, quando você abrir os olhos, você vai entender o sonho. Se você não entendeu, você pode repreender, falar, Deus, eu não aceito em nome de Jesus, porque não foi Deus que deu o sonho para você. Quando a pessoa está começando na fé, às vezes a gente ajuda a pessoa. Pastor, pastora, eu tive um sonho assim, e às vezes Deus dá, né? Deus diz para a gente o que quer dizer aquele sonho. Não é sempre também, nem sempre acontece isso. Mas às vezes a pessoa está contando um sonho, e a pessoa está falando, Deus já te deu o que ele quer dizer, e você passa para a pessoa. Amém? Aquela jovem tinha um espírito de adivinhação. Esse espírito, conforme eu disse, é o espírito de serpente. E eles estavam indo para o local de oração. O espírito de serpente, a Piton, a coisa que ela quer fazer na vida do cristão é tirar a vida de oração dele. Esse espírito, ele trabalha de uma forma específica. Tem demônios que agem na área sexual, do vício, da ira, da raiva, a pessoa xinga e fala um monte de coisa, depois fica com vergonha de si mesmo. Mas esse espírito, ele age na intenção de tirar a vida de oração do cristão. Paulo estava indo orar, sim ou não? Entrou no caminho de Paulo. Tentou impedir que Paulo fosse orar. E Paulo, depois de alguns dias, aquela jovem na cola dele, ele fica indignado. Ele se volta e diz, em nome de Jesus, sai dela, e saiu. Só que aquela jovem que adivinhava, ela dava lucro para os donos dela. Pegaram Paulo, rasgaram as vestes, açoitaram em praça pública e lançaram Paulo na prisão. E algemaram os pés de Paulo no cárcere interior, que era um buracão de 10 metros né? A pessoa fazia as necessidades lá, a comida era jogada lá dentro, era uma nojeira. Paulo estava lá embaixo, preso no tronco. O espírito de Piton, ele não quer só roubar a vida do crente, ele quer também algemar a vida do crente. E esse espírito, a gente percebe quando ele está agindo na vida de alguém, por alguns sinais que a pessoa vive, que ela deixa, né? Uma cobra quando faz isso aqui, ó, qual cobra que faz esse tipo de coisa aqui? Ela se envolve na pessoa ou no animal e vai espremendo, apertando. Qual que é? Sucuri, jiboia, e tem outras também que fazem isso. Ela mata a pessoa por contrição, por asfixia. Ela vai apertando a pessoa, vai apertando, até que a pessoa não consegue respirar mais. Enquanto a pessoa está conseguindo respirar mesmo um pouquinho, ela continua apertando, destruindo a pessoa. A Piton, o espírito de serpente, ele faz a mesma coisa com o crente. Ele vai envolvendo o crente com distrações. Ele vai envolvendo o crente, e quando o crente percebe, ele está todo enrolado até o pescoço. E aí ele não tem mais fôlego para orar, ele já não tem mais ânimo para vir à igreja, ele que levantava de madrugada para poder conversar com Deus, já não consegue mais, ele que fazia um jejum uma vez ou outra, já não consegue mais, ele não consegue nem respirar mais. A vida desse cristão é uma vida cansada. Meu Deus do céu, eu não estou trabalhando tanto, eu estou dormindo até bem, mas por que essa canseira? Porque o espírito de serpente está na pessoa, amados. Está ali, ó, espremendo, asfixiando, comprimindo a pessoa.
Tem gente que ele anda como se tivesse com o inferno nas costas. Essa pessoa está debaixo de um ataque terrível do espírito de serpente. Tirou a vida de oração do cristão. Querido, em nome de Jesus, se você é um cristão, você que está aqui, você é líder, e você não ora nem 30 minutos por dia, o espírito provavelmente está na sua vida. Talvez não esteja, você não esteja possuído, mas que está oprimido, está. Um cristão que já tem algum tempo de caminhada, igual muitos de nós aqui, não consegue orar 30 minutos para falando com Deus por 30 minutos, ele está oprimido por um demônio. Digo isso de forma categórica, sem medo de errar nenhum. Tem um demônio que está oprimindo a pessoa. Ele não ora e, por consequência, também ele não lê Bíblia. Ele é um capítulozinho lá e a vida dele não anda, gente. Uma pessoa amarrada dessa aqui anda? E volta por uma serpente dessa anda? Não. Esse espírito de serpente, ele quer tirar a sua vida de oração, assim como aquela jovem tentou tirar a de Paulo. Pastor, mas Paulo expulsou o demônio, por que se voltou o demônio contra a vida dele? Eu não sei. Paulo não estava em pecado, mas Paulo apanhou, sim ou não? Paulo pagou por ter feito aquilo. E lançaram Paulo lá dentro da prisão. Algemaram Paulo lá. Muitos de nós, amados, se não vigiarmos, nós vamos ficar algemados por Satanás. A pessoa não anda na vida. Além da canseira espiritual, ele não anda. Ele não anda. É uma pessoa que está oprimida por um espírito de serpente. Como é que você faz para vencer esse demônio? Fazendo o que Paulo foi fazer. Oração. Oração. Querido, não tem como você vencer as suas lutas se você não orar. E tem gente que pensa que orar é a coisa mais gostosa do mundo. Que você aperta um botãozinho assim, ó, tem que trocar a pilha disso aqui, ó. Você aperta um botãozinho e aí você ora por 2 horas. Às vezes acontece isso, quando há um romper, mas na maioria das vezes é muito difícil. Eu tenho que orar pelo menos 30 minutos até que o trem se rompa. E é muito difícil os 30 primeiros minutos. Se você não tiver uma vida de oração, você morre asfixiado pela serpente, algemado e lançado numa cova. Querido, se você não ora, se aprenda a orar no nome de Jesus. Valnice Milhomes, é uma pastora lá, não sei de onde lá, e ela estava orando e ela começou a sentir muito sono. E ela, muito sono mesmo, não conseguia ler Bíblia, né? E ela falou assim, já sei o que eu vou fazer. Subiu em cima do vaso, e aí pegou a Bíblia, e começou a ler a Bíblia. E a carne falou para ela, você é louca, você vai cair daqui de cima, você vai se arrebentar. E ela falou para si mesma, eu posso me arrebentar, mas que eu vou ler Bíblia, eu vou ler Bíblia. E o sono foi embora. Ou seja, a sua carne não quer se machucar. A sua carne não quer cair. Então tome a decisão de lutar contra isso aí, queridos. Se você não olha pelo menos, colocando aqui por baixo, 30 minutos, você está oprimido por um demônio. Por isso que está vindo tanta canseira na sua vida, tanto desânimo, tanta vontade de não fazer nada com muita coisa para fazer. Isso é opressão demoníaca. Não estou falando que você tem demônio dentro de você, mas que tem um te oprimindo, tem. Eu não vou perguntar não, mas se eu perguntar assim, diante de Deus, quem que não tem conseguido orar 30 minutos, 70% de vocês iriam levantar a mão. Vocês estão oprimidos. Uma pessoa que está conseguindo orar, mas ele pode ter luta, pode ter desafio, mas ele é uma pessoa entusiasmada. Amém? Entusiasmo vem de 2 palavras gregas, qual que é? Enfeos, Deus dentro de você. Isso, quando você está orando, você tem alegria. Você tem esperança, você tem fé, você tem certeza que você vai vencer. Quando você não está orando, meu querido, você já amanhece o dia ruim. Uma vez uma pessoa saiu dos Estados Unidos, foi lá na Inglaterra conversar com Smith Wigglesworth. Era um inglês que ressuscitava defunto. Ia passando o caixão, ele lá parava e orava e o defunto voltava. Uma vez tinha uma mulher morta e chegou e meteu a mão na cara da mulher, em nome de Jesus! E o defunto voltou à vida, com um tapão na cara. Pesquisa para você ver, Smith Wigglesworth, um homem de Deus. E esse homem saiu dos Estados Unidos para saber o segredo que tinha em esse homem que Deus usava ele tanto.
Ele falou assim: irmão Smith, me fala, o que você faz logo que você levanta? Ele disse: meu irmão, eu levanto, coloco os 2 pés no chão, levanto as minhas 2 mãos para o céu e louvo ao meu Deus por 1 hora antes de começar a fazer qualquer coisa. A nossa vida está sem louvor, querido. Paulo estava preso lá, não estava? Se fosse você estava praguejando Deus lá. Que servir a Deus, ser líder é coisa nenhuma. Olha só onde que eu entrei. Paulo e Silas estavam louvando a Deus. E o que aconteceu? Deus visitou aquele lugar, deu um terremoto, quebrou-se as correntes, as algemas. O louvor vai quebrar as correntes na tua vida, amém? Oração e louvor precisam andar juntos, queridos. Por isso você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus. Acabou o português, você entra em línguas estranhas. Mas tem gente que está dentro da igreja e não aceita. O Michael veio de uma igreja que os pastores lá dizem que tem que ter muito cuidado para orar em línguas estranhas, porque às vezes pode ser que não seja de Deus. E é assim. Mas é um dom de Deus. Você precisa buscar isso com todo o teu coração. E as pessoas não buscam. Gente, muitas vezes você vai expulsar um demônio e você já usou tudo que você imaginou e não deu certo. Você começa a orar em línguas estranhas e Deus traz um discernimento para você. Você vai lá e faz um negócio dar certo, amém? Amém? Pessoas, amados, líderes, pastores, pastoras e muitos profetas oprimidos por Pitom, não ora mais, não consegue ler Bíblia. E aí ele fica louco, ele vai para tudo quanto é congresso que tem na vida e que ele pode ir, ele vai. Vem um de Paraná, ele corre para lá. Vem o apóstolo não sei de onde, ele corre e vai. Tem gente que a vida dele é essa. Amados, tem tanto congresso, né? Ativar o profético, tantos nomes que as pessoas dão, né? Eu creio que é bom você ir de vez em quando, mas nunca vi congresso para oração. Congresso para aprender a orar. Por que eles não fazem? Porque não chama atenção, porque ninguém quer orar, ninguém gosta de orar. Como que eu vou no congresso para aprender a orar? Não querem não. Mas se for congresso para você ficar rico, está cheio. Congresso para romper no sobrenatural, todo mundo vai. Congresso, tem uns que vai lá para ativar não sei o quê. Venha no congresso que eu vou ativar uma unção não sei do que na sua vida. E as pessoas ficam loucas e pagam uma grana preta. Não é barato não. Tem congresso que é uma fortuna para você ir. Além da passagem de avião que você tem que pagar. Uma vez um homem, acho que ele era pastor de uma igreja, procurou o Kenneth Hagin. E eu falo muito no Kenneth Hagin, amados, porque eu fui impactado pela história desse homem. Desde a minha conversão, assim, me ajudou muito. As experiências que ele teve com Deus me fez acreditar que eu também poderia ter, amém? Se bem que eu nunca, assim, não tive tantas igual ele, mas já tive algumas. E aí um pastor procurou e falou assim: irmão Hagin, eu vejo que onde o senhor vai e abre igreja, cresce muito a igreja. E eu já fui em tanto evento, irmão. Todo evento que tem para crescer, para multiplicar a igreja, eu vou e a minha igreja não cresce. Não cresce de jeito nenhum, irmão. O que eu faço? E o pastor falou para ele: não vá mais nesses eventos. A Bíblia diz que se você meditar na palavra de Deus, você vai ser próspero, amém? Isso é para a igreja, isso é para casamento, isso é para a vida empresarial, para qualquer coisa, amado, amém? Comece a meditar na palavra de Deus. O pastor voltou para a cidade dele e começou a meditar na palavra de Deus. Em 6 meses a igreja dele dobrou de número. Certo, amém? Existe muita gente que prega que não tem revelação nenhuma da palavra. Principalmente esses que pregam lá na televisão. Uns apóstolos aí, eles só lê Bíblia. Só lê o versículo que está ali, não tem revelação nenhuma, não tem aplicação nenhuma da palavra de Deus. Não sei como que Deus usa umas pessoas dessa. Quer crescer na vida? Medita na palavra de Deus, amém? Leia até aquilo entrar como uma rema no teu coração, uma revelação de Deus no teu coração. Uma outra vez, diz que chegou lá um irmão e falou assim: pastor, o senhor já observou que aqueles 2 irmãos ali, digamos que fosse o John e o Paul, 2 pastores. Pastor, o senhor viu que o John é próspero? Que ele sempre está trocando o carro dele por um carro mais novo, num tempo lá de recessão. Tem a família abençoada, e o irmão dele, o John, esse é o Paul, né? O que não consegue, a igreja não cresce, a igreja é atrasada, tudo que ele faz não dá certo. O senhor sabe o que foi, pastor? Não, meu irmão. Porque o Paul, antes de se converter, ele foi bandido, mulherengo, viciado, e Deus está cobrando dele agora, como pastor, a vida que ele levou lá atrás. E o pastor falou assim: isso não pode acontecer não. Deus não age dessa forma. Se alguém está em Cristo, então
Tá. Aí o pastor foi convidado para pregar na igreja do Paul. E chegou lá para fazer um avivamento. Aqui nos Estados Unidos tinha muito isso, né? O pastor ia pregar uma semana, duas na mesma igreja. Chegou lá e disse que o pastorzinho não era tão bom de Bíblia, não sabia falar bonito, mas era o dia inteiro com a cara na Bíblia. Ô pastor, não vou poder conversar com o senhor agora não, porque eu estou aqui fazendo uma pesquisa aqui. Está aí a Bíbliazinha, as anotações o dia inteiro. Fechava a Bíblia, ia para o quarto orar, né? E a vida do homem próspera, abençoada. Passado alguns meses, o pastor foi convidado para ir pregar na igreja do John. Chegou lá, o John contava piada o tempo inteiro. Zoava o tempo inteiro, sabe? Fazia graça, né? Não orava, não lia Bíblia, não tinha compromisso nenhum com a palavra. E o pastor, o dia que encontrou o tema, falou: irmão, eu descobri o porquê que um é próspero e o outro não é. Por quê, pastor? Porque um tem comprometimento com as coisas de Deus e o outro não, amém? Querido, uma pessoa que conta muita piada, ele não tem a presença de Deus na vida dele, porque a maioria das piadas machucam o Espírito Santo de Deus, amém? Então, às vezes alguém solta uma, sabe, e não tem, né? Quando você viu, você já escutou a porcaria. Ô meu irmão, esse dia eu disse, não sei para quem, me poupe dessas coisas. Eu não quero ver esses negócios, porque meu ouvido não é latrina, e nem o seu, amém? E aí, esse espírito de Piton, a pitonisa, né? No caso era aquela moça que era pitonisa, ele quer estrangular você, tirando a sua vida de oração. Uma vez um pastor lá em Ji-Paraná, eu estava nessa igreja, estava desanimado, gente, sabe? Ele falou: meu irmão, você quer voltar a ter a alegria da salvação de novo? Faz o seguinte, levanta de madrugada para poder orar, 3, 4 horas, volta a dormir depois, mas tira, das 3 às 3:30 eu vou orar e vou voltar a dormir depois, por 30 dias para você ver. Gente do céu, que bênção que foi aquilo, que bênção, aquilo avivou minha vida de volta, amém? Mas eu estava morto, né? Estava morto espiritualmente. Você tem que estar atento. Ah, pastor, eu ando tão desanimado, eu ando tão desanimado. Tem gente que é assim, tem dia que está lá em cima, e no outro dia está lá embaixo. Um dia está no monte, outro dia está no vale, um dia está no deserto, outro dia ele está numa terra que emana leite e mel. Ele é inconstante. É um sinal também que a pessoa está sendo atacada pelo espírito de serpente, amado. Amém? Não deixe esse espírito roubar a oração que você faz. Faça um compromisso com Deus. Deus, eu não me levando aqui enquanto não dê esse tanto aqui, de minuto aqui. 5 minutos vai parecer 2 horas para você, mas com o tempo você vai vencendo a carne, Deus vai tomando posse de você, e daqui a pouco você está meia hora, 1 hora, e até 2 horas na presença do Senhor Deus, amém? Não se torna algo mais pesado, é algo que vai fluir na sua vida. Ah, pastor, gente, tem dia que eu tenho que ter opinião, para ficar com o joelho no chão 1 hora e pouquinho, porque o trem não vai, é empaçocado, é na manivela, creque, falei, daqui eu não levanto. Porque se eu não fazer hoje, amanhã eu não faço mais. Se eu não fazer hoje, no outro dia já fica mais difícil, amém? Esses tempos que uns parentes meus para casa aqui, eu não consegui orar e ler Bíblia o tanto que eu faço. Gente, mas ficou a impressão dentro de mim como se eu estivesse com fome. Você sabe quando você come só de manhã e não comeu o resto do dia? Chega tarde e você está com um buraco na barriga? Eu estava com esse buraco no coração. Com o meu papaizinho lá, bem complexa a situação, e é uma luta, mas às vezes você está orando, você tem que correr lá, você para de orar, desconecta ali, você tem que ir lá. Mas Deus dá graça, amém? Pergunta: a serpente não tem te oprimido, não? Você tem orado a Deus? Você tem louvado ao Senhor, mesmo em situações contrárias, difíceis? Paulo tinha levado cacetada no lombo, amados. Ele estava louvando o Senhor. Porque se você estiver orando e louvando a Deus, a meia-noite vai chegar na sua vida também. As cadeias vão se abrir em nome de Jesus. Amém? Agora, se você não tiver, que ele desista. Tira o jegue da chuva, a tartaruga, o bode, todo mundo. Porque só vai ter mudança quando você decidir que vai ter mudança. Amém? Gente, nós perdemos muito tempo nas redes sociais. No Face. Nessas coisas bobas, em joguinhos, né? Homem velho casado com um joguinho lá. Tem um que está tão viciado que fica até meia-noite assistindo uns videozinhos, não sei de que lá, e dá risada. E a mulher na cama: bem, vem me pegar, bem. Não, pera aí. Aí chega lá, a mulher... Mulher não aguenta esperar não, gente, também. Mulher estando disposta já é um milagre. Vai ficar insistindo, não. Amado, vamos cair na real. Sede sóbrios e vigilante.
1 Pedro 5,8 diz isso. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, a serpente, adversário meu e teu, anda em derredor, bramando como um leão. Tem uns que não está nem mais em derredor, está pertinho, está agarrado, está embolado no crente, no líder. Só você pode mudar a tua vida e a tua situação. Deus não vai descer do céu. Ô Nelson, eu sou o anjo enviado da paz do Senhor. Vim te falar, meu filho, para você orar mais, para você se estressar menos, para você ler mais Bíblia, viu, Nelson? Deus não vai fazer isso, amado. Está tudo na Bíblia o que Jesus mandou a gente fazer. Amém? A Piton te pegou, meu irmão, minha irmã? Catou você? Está na hora de você se libertar, amém? Como, pastor? Oração e louvor. Você vai se libertar da Piton e as algemas vão cair por terra. Portas vão se abrir de todos, não só as suas, de todos, amém? Você crê nisso? Vamos orar a Deus então? Você pode cair em pé, por gentileza? Toma cuidado com distração, querido. Tem cristão que todo fim de semana ele tem um evento. Todo fim de semana ele vai pescar, ele vai jogar bola, ele vai na casa do parente, chega para ir na casa dele. Não tem nada de errado você fazer isso, mas você tem que ter prioridade na sua vida. Amém? Eu não deixo de vir à igreja, nunca deixei. Não é porque agora de 6 anos para cá que eu sou pastor, não. Nunca deixei de vir à igreja por nada. E por ninguém também. Não vou, eu vou e eu vou em nome de Jesus. Amém? Comprometimento com as coisas de Deus. Decida, eu vou voltar a orar. Muitos de vocês aqui já foram pessoas de oração já, pessoas conhecidas no céu, e hoje estão apagados, ofuscados, sem brilho. Por quê, pastor? Não está orando. Piton pegou você, meu filho. Não está orando. E quem não ora não tem louvor, amados. O que é louvar, pastor? Adorar é você dizer para Jesus o que Ele é na sua vida. Louvar, conforme diz alguém, é você reconhecer todos os atributos de Deus. Você começa a louvar a Deus, a adorar a Deus. Senhor Deus, eu te glorifico porque Tu és grande, soberano, poderoso, criou os céus e a terra. Tu és o glorioso, Tu és Pai do meu Jesus de Nazaré, Pai da glória, Pai de misericórdia. Eu te louvo, ó meu Deus, porque o Senhor é aquele que prometeu e o Senhor cumpre, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, meu Deus, e você vai se derramando. Gente, daqui a pouco você está, ó, aleluia. Piton, você sai daqui, senão piso na sua cabeça. Muitos de vocês não sabem que tem uma visitação de Deus na vida de vocês, na hora que vocês estão orando, buscando a Deus. E não é porque o pastor não fala, não. Eu posso ensinar, mas não posso obrigar o Maico. Maico, em nome de Jesus, vai lá e ora, Maico. Se você não orar, Maico, eu te arrebento. Gente, não tem... Desculpa, meu filho. Hein? Não tem como fazer isso. É você que tem que fazer isso. É você dizer, eu vou orar, porque eu preciso de Jesus na minha vida. As pessoas não fazem, às vezes até culpam Deus. Estou entendendo nada, Deus. Piton pegou a pessoa, talvez até engoliu já a pessoa. Está na hora de reagir. Presbítero Douglas e Leila, não era nem obreiros nem nada, vinham para a igreja de madrugada. Pastor, dá chave para nós. Nós queremos orar de madrugada, só porque queria ser presbítero, né? Depois que chegou lá, tinha vida de oração. Bel levantava de madrugada, não sei se levanta ainda, pastor, eu durante o dia uma correria muito grande, mas de madrugada eu me levanto para conversar com meu Deus. Muitos de vocês foram guerreiros e guerreiras de oração e perderam isso, por quê? O demônio pegou você, meu irmão e minha irmã. Está em tempo ainda de dizer assim, não, em nome de Jesus de Nazaré, eu vou me levantar, esse demônio vai ter que sair da minha vida, eu sou um homem ou mulher de Deus, chamado para um propósito, amém? Querido, se você é homem na tua casa, seu sacerdote, não deixa a mulher orar mais do que você não, pelo amor de Deus. Chefinho, não deixa a Zenilda orar mais do que você não. Mulher, eu não estou conseguindo passar você, mas pelo menos igual você eu vou orar, amém? Muitos lares não têm cobertura de um homem de Deus, amado, porque os homens não se posicionam. Deus me livre, na minha casa, a minha mulher ora mais que eu jogo ela lá fora. Não, é eu que tenho que orar mais que você, ué. Certo, amém? Muitos lares as mulheres carregam a família inteira nas costas, é teu marido. Não, na minha casa eu quem oro, eu que presto conta para Deus, e se o diabo vir, ele tem que passar por cima de mim primeiro antes de tocar na minha família, porque eu sou de Deus, amém? E você também é, amém? Você também é, Nelson, você também é, Geraldo, Rogério, amém, gente? Gente, vamos despertar. Muitos de nós estão parecendo um zumbi, um zumbi espiritual.
Cadê a alegria da salvação? Cadê o poder do Espírito de Deus? Cadê a unção? Cadê o favor? Cadê o poder, a ousadia? Cadê a intrepidez? Cadê o mover do céu na minha vida e na tua vida, irmão? Foi só eu virar líder que acabou. Não, você já estava acabado antes. Já estava acabado antes. Não entendeu ainda. Que o diabo te odeia sendo líder ou não sendo líder, te odeia do mesmo jeito. Quer matar eu e você do mesmo jeito. Amém? Ai, meu Deus. Aí chega assim, irmão, você está indo, Toninho, você está em liderança? Tô, rapaz, tô alegre. Não vai não, irmão. Ixi, ó, quando você vai, o capeta pega. Não, o capeta já está indo ou não. Nós temos um inimigo mortal, amém? Minha amada, é decisão, é decisão. Eu estava falando hoje com minha esposa, meu Deus do céu, eu já orei tanto na minha vida. Eu preciso voltar, amados. Eu me cobro de mim mesmo, a minha mulher sabe disso. Aí já estava pesado o trem, agora com mais algumas situações na casa, desgramou tudo. Mas Deus vai me dar vitória e vai dar vitória para você também. Antes de começar a igreja, eu peguei um desespero, não. Eu falei, Deus, não quero ir na igreja de ninguém. Eu saí machucado de uma igreja. O Senhor vai falar comigo, porque eu sou teu filho. Orava de madrugada, toda folga que eu tinha, eu estava de joelho, 3, 4 vezes por dia. Nem que fosse 15 minutos, eu disse, Senhor, esses 15 minutos é eu e o Senhor. Gente, Deus falou tanta coisa linda para mim, vai falar para você também. Desperta o teu coração. Só você pode mudar a sua situação. Só você pode mudar a sua vida e de toda a sua família. Se abriram trancas, não foi só a tranca de Paulo e Silas, foi as trancas de todo mundo que estava na prisão. É com oração, é com louvor, é se libertando desse trem aqui, amém? Amém, Ilso de Jesus? Amém, Ilso de Jesus? Amém, Ana Paula? Gente, isso é sério. Repito, não estou te acusando não, pelo amor de Deus, entenda. Muitos de vocês estão mortos e espiritualmente vocês têm que voltar à vida. Deus escolheu vocês porque vocês têm potencial para salvar vidas do inferno. E quando a gente está assim, as pessoas vão e a gente nem percebe. Morreu, ai que pena, nem deu para falar de Jesus para aquela pessoa. Vamos nos levantar em nome de Jesus, amém? Faz assim com as mãos assim. Fala assim comigo, em nome de Jesus. A partir de hoje, eu não aceito mais opressão do inferno, de Pitom, serpente, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai da minha vida, em nome de Cristo, você não vai roubar a minha vida de oração e de louvor, na presença do meu Deus, no nome de Jesus, sai da minha vida, e abre os braços agora, sai em nome de Jesus, abre os braços, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, amém? Você crê que esse trem foi embora na sua vida? Erga a tua mão e dê um aplauso para Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, querido? Você pode sentar, só vou dar um aviso aqui.